Olá, meus amigos, boa tarde. Que Deus abençoe a vocês e Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vou ler aqui uma palavra da Bíblia Sagrada, né? Para a gente comentar algumas coisinhas, alguns versículos da Bíblia aqui. Peço a vocês que compartilhem o vídeo e que vá lá no YouTube, é o meu canal lá no YouTube, Jorge Ribeiro, Música e História de Deus, né? E aqui vou ler aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, no verso 7. Capítulo 3, no verso 7. Que diz assim: Disse o Senhor: Tenho visto ardentemente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Amém? Até aqui, olha. Eu quero falar, minha gente, porque eu estava pensando, meditando nas palavras da Bíblia, meditando nas coisas que ouço na internet. Hoje tem a internet, a gente vê muita coisa na internet. E meditando em tudo que tenho aprendido através da Bíblia, através dos pregadores, através dos vídeos na internet. Meus amigos, hoje as pessoas elas pensam diferente, né? Naquela época, a época de Moisés, aqui na história da Bíblia, das antiguidades, dos antigos, Deus ele escolhia pessoas e Deus capacitava a pessoa. Porque, olha, Moisés, a história aqui no livro, diz que Moisés era um homem instruído, porque ele foi criado pela família de Faraó, e lá Faraó tinha como instruir o seu povo. O estudo, tinha escola. Mas o patriarca Abraão, era um agricultor, um criador de gado, um criador de ovelhas, né? Também foi chamado por Deus, o nosso pai na fé, Abraão. Elias, o profeta, quando procurou uma pessoa para substituí-lo, procurou também um lavrador. Eliseu era um lavrador, cultivava a terra. A história diz até que ele tinha uma junta de boi, 2 bois. Então, quando ele foi chamado para substituir o profeta Elias, diz que ele pegou aqueles bois e matou e distribuiu a carne para o povo, deu para o povo. E o profeta Jeremias, ele até fugiu de Deus quando Deus se aproximou dele, ele fugia, porque ele não entendia muito as coisas de Deus, era um jovem ainda, era um garoto, não entendia. Então ele fugia e ele foi um dos profetas que sofreu muito. Talvez Jeremias tivesse alguma instrução, algum estudo, porque Jeremias ele era filho de Euquias e Euquias era sacerdote, né? Lá em Israel, Euquias era sacerdote. Mas Jeremias ele encontrou assim algumas dificuldades para se entender com Deus. E Deus escolheu nos apóstolos, quando Jesus veio, ele escolheu muitos homens, 12 homens para segui-lo, para ser apóstolos dele.
onde um, que é Pedro, diz que era um homem que tinha pouco estudo, porque Pedro era um pescador, né? Ele vivia da pesca, então ele tinha pouco estudo. Veja bem, por que que hoje as pessoas que têm pouco estudo, assim, que não terminou o estudo fundamental, são pessoas deixadas de lado, assim, né? Não tem muito valor. As pessoas dizem que a pessoa tem que estudar muito para poder fazer as coisas. Mas veja bem como Deus, ele não vê as coisas como o homem, não é? Deus não vê as coisas como a gente, nós seres humanos, nós vimos. Ele vê diferente. O que Deus quer da gente, é como outros vídeos que eu já fiz sobre a palavra de Deus, Deus quer que sejamos honestos, justos, sinceros, fiéis. A Bíblia diz que o justo herdará a terra. Lá nas bem-aventuranças diz assim, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? O próprio Filho de Deus disse assim, o reino de Deus não é feito de comida, nem bebida, mas de justiça e amor. A sinceridade, a fidelidade, a honestidade, a pureza de coração são essas coisas. É quando se encontra uma pessoa que é correto, que é justo, que não quer nada que venha do outro, mas só aquilo que ele conseguiu com o seu suor. É aquela pessoa que não cobra 1 centímetro assim de outra pessoa sem que a pessoa deva. Só podemos cobrar algo de alguém se a pessoa dever. Se a pessoa não estiver devendo, não podemos. Não podemos. Só podemos corrigir alguém, dar uma correção em alguém, se a pessoa verdadeiramente tiver culpa, tiver errado, tiver precisando dessa correção. Se ela não tiver precisando da correção, então não podemos fazer certas coisas. E assim, a diferença que há na nossa maneira de pensar com a maneira de Deus agir, de Deus pensar em relação a nós mesmos, a comportamento de Deus com o homem, né? Por que então Deus ele não viu, ele não se importava? Jesus Cristo, ele não se importou se Pedro tinha estudo, se tinha, se não tinha, se ele tinha, qual era o grau de estudo de Pedro. Não importa, ele chegou para Pedro e falou para Pedro, Pedro, vem comigo que tu vais, eu te transformarei num pescador de homem, um pescador de almas, irá falar do meu nome. Depois ele falou também para Pedro, disse, Pedro, tu és Pedro, Petro, quer dizer, né? Em ti criarei a minha igreja. Né? Muitas pessoas se confundem em falar muitas coisas, dizer que a igreja a igreja é o corpo de Cristo, não é? A igreja é o corpo de Cristo. Então, é necessário que temos um lugar, sim, é necessário que temos um lugar. Jesus, ele se reuniu o povo na beira da praia. Ele reuniu o povo no deserto, pregava para o povo. Algumas vezes Jesus não tinha um templo, ele não criou um templo enquanto ele esteve aqui no mundo. A história não diz isso. Ele diz que Jesus mandou que o povo sentasse no chão
e ali alimentou as pessoas quando ele multiplicou os pães. Né? Veja bem, o profeta Eliseu foi um grande profeta nas mãos de Deus. Tem muita história de profeta Eliseu aqui na Bíblia. Ele era um agricultor. Tem muita história dele aqui na Bíblia. Abraão é visto como um homem que nos exempla com a sua fé. Ele teve fé em Deus, ele acreditou em Deus. Só pelo fato de Deus ter dito para Abraão, sai da tua parentela e vem que eu te mostrarei uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. Né? Então, minha gente, que Deus abençoe a todos vocês e que medite nessas palavras, que é para o nosso bem. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço de coração.